a mais um episódio do CognexCast, esse podcast que nasceu de um sonho e da curiosidade por conhecer sobre histórias, caminhos e escolhas. Eu sou a Daiane Antunes e hoje eu estou aqui com um pessoal muito especial que trabalha comigo na Cognos, Maria Antônia, a Júlia e Mariana Burramad, que até vocês já devem ter visto o vídeo dela, se não viram ainda, assistam. Bom, meninas, obrigada, né, por vocês terem topado. Espero que vocês não estejam muito nervosas, né, mas fiquem tranquilas, aqui é tudo relax, né. Bom, a ideia de convidar vocês aqui hoje foi para falar um pouquinho da carreira e como é trabalhar dentro da Cognos, né. Ali, a Cognos, para quem não sabe, né, é uma clínica de neuropsicologia da Mari. E, enfim, a gente trabalha todas juntas lá, a gente tá junta todos os dias, então tem muita coisa que acontece ali dentro dos bastidores e que eu acho legal compartilhar, né. Bom, vocês querem se apresentar? Querem falar alguma coisa, não? Podemos. Fala, Júlia. Acho que vou começar me apresentando. Eu sou a Júlia, mais conhecida como Lia, Legal. né? Porque Aham. virou já um nome e apelido, né? Então, na clínica, raras são as pessoas que me chamam de Júlia. Então, eu sou a Lia, né? Sou neuropsicóloga. Tô na Cognos desde o ano passado. E tô muito feliz de estar aqui. Dai, obrigada pelo convite. É realmente uma honra poder estar compartilhando essa mesa com vocês. Que fofa. E eu sou a Maria Antônia, né, mais conhecida como Maria, todo mundo me chama de Maria lá na clínica, inclusive pacientes, né, mas eu sou neuropsicóloga também, estou na clínica desde 2024 como psicóloga, né, antes eu já trabalhava como vivência. Mas é isso, obrigada, Dai, pelo convite. Imagina. Bom, eu sou Quer falar? Mariana, sou proprietária da Clínica Cognos e quero começar dizendo que era bom elas ficarem nervosas sim, entendeu? Que eu quero saber o que vai rolar aqui hoje, quero saber o que elas vão falar aqui hoje. Mentira, a gente já falou para falar tudo, toda a verdade Toda a verdade, nua e de crua. como é trabalhar na Cognos, de como é trabalhar comigo. A Day estava presente um dia que a gente estava num congresso, e aí chegou uma pessoa que me conhece, assim, né? E ela chegou e falou assim para mim, né, sobre uma situação, né, que aconteceu no passado da clínica. E ela falou para mim, falou assim: Nossa, Mari, mas é porque deve ser muito difícil trabalhar com você, né? Eu falei: Nossa, não vou nem perguntar o que ela quer dizer com isso. Melhor nem perguntar. Foi muito boa essa pergunta, enfim, deixa no ar, né. Deixa no ar. Bom, meninas, eu queria começar perguntando para vocês, quando vocês entraram na psicologia, o que vocês esperavam que fosse a carreira de vocês? Bom, posso começar. Pode começar. Olha, tô falando pro pessoal que eu não avisei de nenhuma das perguntas, porque eu quero que elas respondam assim mesmo, Tudo de né. surpresa. Tem que ser Surpresa, exato. espontânea, isso. Bom, eu acho que para falar um pouquinho do que eu esperava e do que é agora, eu tive é muito diferente, é muito diferente. Para falar que eu comecei dentro de uma clínica aonde as pessoas são muito boas no que fazem, né, e eu sabia que eu gostaria de entregar e de estar nesse ambiente desde o começo. Mas quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa, a gente ver o dia a dia, é muito diferente do que quando você realmente sai da faculdade nua e crua, né? E aí, de repente, você tem que lidar com demandas, psicoterapia, a parte de avaliação, mas não somente isso, eu acho que a parte burocrática também de ser psicóloga, né? De você abrir até mesmo um CNPJ, né? Como que começa tudo isso? Então, eu esperava uma coisa, né? No começo a gente sempre fica com medo, né? Uhum, Mas as coisas elas vão andando, a gente vai encontrando o caminho. uhum. Você esperava trabalhar em equipe, assim, ou você imaginava trabalhar num consultório sozinha? Não, eu acho que inicialmente eu com certeza pensava sozinha. É? Uhum. Eu acho que nunca passou
na minha cabeça estar numa equipe porque eu acho que quando a gente sai da faculdade pensando que quer trabalhar como clínica, né, como psicóloga clínica, geralmente a gente não pensa num lugar aonde tem muitas psicólogas, aonde você troca o dia inteiro, né? Geralmente, na verdade, a psicologia clínica, ela é muito solitária. Sim. Ela é muito sozinha. Então, Uhum. eu pensava que ia ser muito solitário desde no início, assim. Mas as coisas, elas, como eu disse, elas vão andando, você vai entendendo. E ainda bem, e eu falo, ainda bem que eu comecei numa clínica, né? Com pessoas, como eu falei antes, tão muito boas no que fazem. Porque isso também eu fui traçando esse caminho pra mim também. Legal, Uhum. legal. E você, Lia? Olha, quando eu entrei na psicologia, eu sabia que eu queria psicologia, mas eu tinha muita dúvida em relação às áreas, né? E eu acabei entrando no estágio em escola e abriram-se caminhos, né? E foi o que aconteceu. Eu me formei e fui efetivada, então fiquei 6 anos dentro do ambiente escolar, né? Desde estagiária, efetivada e psicóloga. Fiquei 2 anos como psicóloga. E o meu caminho foi um pouco diferente, porque eu acabei indo para o CLT, né? Na verdade, a gente encontra esses caminhos quando se forma, né? Às vezes vai fazer concurso, vai ser CLT, vai para, né, para clínica ou vai atuar sozinho, né? E eu, por muito tempo, me senti realizada no que eu fazia, mas chegou uma etapa que eu sentia que eu precisava de mais desafio, que eu acho que eu queria mais da psicologia, assim, sabe? E as coisas foram se encaixando, né? Inclusive, essa semana tá fazendo 1 ano que eu tô na Cognos, até comentei. Aham. A gente vai ter trazido um bolinho. Então, é bem simbólico estar aqui, porque acho que foi sobre um momento que eu olhei e falei, eu quero mais. Então, eu fui, né? Foi coincidência, a Mari foi minha professora de pós-graduação de neuropsicologia. E foi muito diferente, foi desafiador, porque eu tive que abrir mão de certas coisas que eram muito certas pra mim. E depois, assumir o desconhecido, né? Que era, de fato, estar numa clínica com pessoas que algumas eu já conhecia. Até a Maria, a gente fez o primeiro e o segundo ano de faculdade juntas. Depois, acabamos nos separando porque ela trocou, né? Eh, Mas eu acho que foi muito sobre um processo de descobrir, assim. E também, pra mim, sempre fez muito sentido estar numa clínica. E não só numa clínica, porque a Cognos, ela funciona de uma forma muito diferente do que outras clínicas, né? Então, no começo, bate um receio de como que vai funcionar, como que vão ser as relações, como que vai ser o trabalho, né? Até a supervisão, tudo e tal. Então, eu acho que é toda uma fluidez muito diferente, assim, do que jamais eu imaginava que ia ser. Uhum. Em algum momento vocês imaginaram que a psicologia seria muito mais do que só atender? Eu acho que eu imaginava, mas eu não imaginava o tamanho que seria, Tá. entende? Aham. Além do atender, além de estar com o paciente ali sentado na tua frente para você entrevistar, para você conversar, para você fazer o processo terapêutico. Eu acho que, claro, existem outros, né, caminhos, mas eu não imaginava o tamanho que eles eram. Sim, Uhum. sim. É, Uhum. você, Lia. Semelhante a Maria, assim. Eu acho que até passava na minha cabeça, mas era uma coisa muito distante, assim, sabe? Uhum. E uma coisa que eu senti muito do último ano foi a volume grande de oportunidades de coisas acontecendo na clínica, porque foi uma coisa que até me falaram quando eu entrei. As coisas aqui acontecem muito rápido. E, a certo momento, claro, eu entendi, tá, as coisas acontecem rápido, mas até começar a acontecer. Quem te falou isso? Ai, eu não vou lembrar quem Porque que eu me sempre falou, falo mas isso a pra todo Maria. mundo que entra. A Maria foi uma das que me falou, É, talvez você me falou você. isso. Você Então, me falou porque eu isso. lembro de eu falando isso pra algumas pessoas, assim, as coisas Uhum. acontecem rápido aqui, né? Então, eu acho que depois que as coisas foram acontecendo, tipo, se você me perguntar se eu imaginei algum dia que eu estaria aqui, não. Por isso que é tão legal. Mas eu acho que nem eu imaginava que eu faria outras coisas para além do atendimento, né? Quando eu me Não. formei, né? Acho que as pessoas elas têm essa visão, assim, né? De que quem tem uma clínica, de quem empreende, de quem vai fazer um curso, de quem vai fazer qualquer outra coisa, né? Fora do momento do atendimento na psicologia, já tinha traçado isso desde o início. E, na verdade,
eu não imaginava. Quando eu entrei na faculdade, talvez quando eu estivesse saindo da faculdade, eu já, né, tivesse uma ideia, assim, né, sobre eh, o que eu gostaria de fazer, sobre, né, o que. Ter uma maturidade maior sobre as minhas habilidades, meus interesses, né, aonde que eu poderia aproveitar isso. Mas quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia atender, né, eu Sim. não imaginava que eu ia criar um CNPJ, Uhum. né, Sim. ou mais de um CNPJ. Muito menos. É, muito menos isso. Ô Mari, mas quando você criou a Cognos, você já tinha esse projeto da clínica assim como ela é hoje? Ou não Não, era bem essa ideia? não era bem essa ideia. Na verdade, a Cognos, ela existe por conta dos materiais, né, então eu Sim. comecei a criar os materiais e o nome Cognos surge aí, nesse momento, né. E eu acho que isso e eu não tinha ideia se eu ia dar conta de ter um volume de procura para abrir uma clínica, por exemplo, né. Uhum. Quando eu comecei a atender em consultório, eu não pensava na clínica, né. Eu sempre quis trabalhar com outras pessoas. Isso era uma coisa que eu entrei na faculdade achando que eu ia até para RH, porque eu queria trabalhar com outras pessoas, assim, sabe. Uhum. E por incrível que pareça, apesar de eu gostar muito da neuropsicologia, eu ainda penso: "E se eu tivesse ido para o RH? Como é que eu o que que eu estaria fazendo hoje, assim, né?". Eu acho que eu não estaria trabalhando com recursos humanos, provavelmente, sei lá, estaria É. já fora da psicologia, eu acho. Sim. Se eu É. tivesse seguido esse, né, esse caminho, né, diferente. Mas quando eu comecei lá no consultório sozinha, eu não achava que eu ia, enfim, ter uma clínica, né. Mas aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que o próprio fato de eu ter é por isso que eu falo para as pessoas, é difícil você pensar além do consultório sem pensar no consultório, né, porque eu acho que tudo nasce daí, né. Sim. Tudo nasce da clínica, né, os materiais nasceram da clínica, os cursos nasceram da clínica, e eu acho que conforme eu fui conforme eu fui pensando além da clínica, eu fui tendo demanda, né. E é legal que eu até brinco que eu podia mudar de sobrenome, porque daí as pessoas começaram a falar: "Ah, Mariana, que Mariana? A Mariana Onde é é que da ela Cognos". Cognos? Aham. 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 E aí eu acho que isso começou a aumentar a demanda dentro da clínica, né. O fato das pessoas me conhecerem, o fato de eu ser indicada por outros profissionais, né, o fato de eu estar começando a ser vista como, né, uma autoridade dentro do nicho da neuropsicologia. E aí, quando eu vi que tinha demanda, aí eu falei: "Bom, acho que faz sentido agora começar a pensar numa clínica", até porque, eu sempre quis trabalhar com um modelo de atendimento mais holístico, queria ter grupos, né, queria, né, que a clínica ela fosse um lugar, não só de atendimentos individuais, estruturados, tradicionais, né, a gente sabe, a Uhum. gente talvez vai falar disso, né. Eh, eu acho que o que move a Cognos é a gente inovar na forma de tentar atender, né, e de achar soluções para as demandas. E você Então, tinha para tido a isso eu não tinha experiência como de fazer grupo também, sozinha. né, na E eu faculdade? tinha tido experiência de grupo, então eu já Sim, sabia o quanto isso era eficiente, assim, né, era um modelo sim. eficiente de atendimento. E aí eu não ia conseguir fazer isso sozinha, né, até de início eu comecei a trabalhar com um grupo no consultório, né, era Uhum. grupo de idoso, né, Ah, comecei a é? trabalhar com um grupo de idoso no consultório, porque eu achava que eu ia atender só adulto e idoso de início. E achava que esse era o meu nicho, né. Olha só. Achava achava que esse era o meu nicho, assim, né, e no fim, a gente vai, percebendo, né, ao longo da carreira, assim, eh, aonde as coisas vão nos levando também, né. E eu acho que isso é um problema hoje, né, eu revisito isso e penso: "Bom, por um lado, que bom que as coisas foram dando certo, mas por outro é muito ruim, porque o fato de você não escolher o caminho que que as coisas vão te levando, você vai ter períodos de excesso de demanda, de sobrecarga, de você sentir que você está trabalhando muito e nem ganhando o suficiente, né, para o tanto que você está trabalhando. Por quê? Porque você não vai fazendo escolha, você vai, e de início eu fiz muito isso, assumindo tudo que dava, assim, sabe, tipo, fazendo tudo que aparecia, né. Uhum. E hoje, olhando, né, há mais de 10 anos, né, eu acho que isso é importante, né, você fazer escolhas na sua área é importante. Hoje eu sei que eu fiz escolhas meio que sem querer, assim, sabe, mas estar mais consciente dessas escolhas talvez tenha me ajudado a evitar alguns excessos de trabalho que podem ser boas oportunidades, mas não para a carreira que eu queria construir, por exemplo, né. Uhum. Legal, interessante. Ô Mari, e assim, né, para quem não conhece a Cognos, eh, bom, a Cognos é o Centro de Neuropsicologia e lá a gente tem atendimento, tem a avaliação psicológica, reabilitação, tem psicoterapia, tem atendimento em grupo, mas para além disso também
tem os eventos que a gente faz, os cursos, enfim, né? E aí, uma coisa que você sempre fala é que a Cognos precisa estar sempre em movimento. O que te incomoda no ficar parada? Ah, o que me incomoda ficar parada pessoalmente ou enquanto a clínica, Não, assim? enquanto profissional, você acha assim, sabe? É. Não, enquanto Eu acho que pessoa, não eu sei tem- que você não consegue também, né? Impossível. É Impossível. porque daí eu vou dar duas respostas. Isso que eu ia falar. Tá. Se eu desse uma resposta a partir da minha perspectiva pessoal, eu daria uma resposta. Pensando na perspectiva profissional, não é algo que necessariamente me incomode na perspectiva profissional. Eu acho que tá tudo bem se você estiver consciente da escolha que você tá fazendo, Uhum. que é, de repente, Fica parada. ficar parado. Deu só atender e, né, fazer sempre, né, aquilo que você foi ensinada a fazer durante os anos de graduação, né? E tá tudo bem, se isso é uma escolha consciente sua, entende? Uhum. Acho que não é esse o grande problema. Mas a Cognos não é esse lugar. Eu sempre tento deixar isso claro, entendeu? Sim. A Cognos não é o lugar de quem. Porque crescer dói. Crescer dá trabalho, né? Crescer não é um lugar de conforto, né? E eu sempre falo isso dentro da clínica, né? Se você quer conforto, se você quer esse lugar, não tem problema. Eu não vou achar que você é um profissional pior por isso, eu não vou achar que você é desqualificado, não vou achar que você né? Uhum. Não vou te julgar Uhum. por isso. Só que para estar aqui tem que ser alguém que tolere frustração, que aguente aí, né? As consequências que o crescimento traz, que buscar crescimento traz, né? Que é isso, é sair da sua zona de conforto, é sair daquilo que eu tenho como seguro, sair daquilo que eu sei, né? Por quê? Porque crescimento é assim, né? E eu acho que nenhuma clínica prospera se ela não olha se ela não inova, se ela não entende que as necessidades ao longo do tempo elas vão se modificando, que as pessoas elas vão querendo serviços diferentes, né? Que às vezes o tradicional ele esgota, né? O modo de Sim. atender, né? Como a gente foi ensinado, ele se esgota, por quê? Porque as demandas mudam, as necessidades mudam, né? O tipo de perfil, né, de paciente da clínica vai mudando ao longo do tempo. E se a gente ficar parado, não é ruim só para nós pessoalmente, né, que isso limita nosso crescimento, mas isso é ruim para a clínica também, Sim. né, porque a clínica não vai se manter no mercado se ela não atende, né, as demandas de agora, né. Uhum. E eu acho que tem uma outra questão também, né? Que no momento em que a gente só atende, a gente também se priva de muitas outras oportunidades que a gente poderia ter dentro da psicologia, né? Porque a psicologia não tá só nisso, né? Exato. Acho que quando você se dispõe a ensinar alguém, você tem que estudar. Você tem, Sim. né, Aham. você tem que estudar, né. Então eu acho que, pelo menos foi o modo que eu encontrei também de continuar em movimento é ensinando. Eu acho que o ensino para mim, ele me coloca em movimento, ele, né, me tira desse lugar constante de, mas, né, eu vou ficar aqui com o que eu sei, né? Não quero me incomodar com aquilo que eu não sei, não vou me expor ao que eu não sei, né? Uhum. E eu acho que a melhor maneira da gente crescer é se expor ao que a gente não sabe, né? Sim. E até é um jeito, às vezes, de saber que a gente sabe, né? E eu sempre falo isso pra vocês, porque às vezes a gente fica com receio. Ai, eu não vou. Ai, mas será que eu dou? Ai, eu tô com medo. Ai, acho que eu não sou boa o suficiente. Acho que eu não sei o suficiente. Daí vai lá, dá e vê que, né, que sabia, né? Sim. E vê que realmente o que você tinha pra compartilhar, né, era bastante, né? Mesmo você achando que era pouco, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que isso te coloca realmente em movimento. Então, acho que quando você se coloca aí, né, a ensinar os outros e a compartilhar aquilo que você conhece, e sabe, isso por si só já te tira né, dessa área aí, né, confortável do que eu sei, assim, sabe? Mas Uhum. não só isso, né? Eu acho que não é só se envolver com curso ou com ensino, né? Mas eu sempre incentivo a criar programa, a pensar em novas formas de atender, né? Uhum. Porque isso também é pensar além, né, do seu atendimento ali, né? Uhum. Estruturar ali porque a gente já faz isso, essa é a verdade. A verdade é que a cada atendimento a gente já tem que estruturar, né?
um programa de intervenção, seja na psicoterapia, seja na reabilitação. Qual é a diferença? É que tem muita gente que não coloca isso no papel, Sim, já desenvolve né? estratégia, né? Já pensa em É, recursos. exato. E outra, esses recursos e essas estratégias a gente utiliza em vários casos, né? Sim. O desenho da intervenção, às vezes, ele é único para cada indivíduo, mas a estratégia e o recurso, ele é reaproveitado, né? Você não tá toda hora ali criando, né, recurso ou intervenção. E, e se compartilhar modelo de intervenção já é uma forma de pensar além das horas de atendimento, já é uma forma de pensar além do consultório, né? Sim. Então, eu não preciso estar envolvida, Mari, eu não gosto de ensino, eu não gosto, não quero dar aula, não tenho essa vontade, né? Não tenho vontade de dar curso. Uhum. Mas tá, então que outra coisa você gosta de fazer, né? Uhum. Por quê? Porque a Cognos também é esse espaço de exercitar a criatividade. Eu não preciso de pessoas altamente criativas ali, mas criatividade não é uma coisa que uns têm e outros não têm, né? É algo que a gente tem como desenvolver, É. né? E a criatividade, ela tem a ver com o nosso domínio de interesse. Então, se eu tenho interesse numa área, é impossível você não conseguir desenvolver, né, uma criatividade dentro daquilo que você gosta de fazer, porque você já tem que resolver problemas no seu dia a dia. Você atende um Sim. paciente novo com uma demanda, tá, que você até conhece um pouco, mas na hora de pensar como é que você vai atender, como é que você vai, né, lidar ali com a queixa daquele paciente, você já está usando a sua criatividade ali naquele momento para achar uma solução para a situação daquele paciente, né? Uhum. A diferença é que as pessoas não sabem estruturar muitas vezes essas ideias, né? Elas não conseguem colocar isso num papel, né? E de repente ela tá criando um produto ali e ela tá engavetando isso, Não né? sabe, E ela né? nem sabe. Não é que a gente precise vender tudo, não é isso também, né? Não é É. que você sai vendendo tudo que a gente faz, né? Sim. Não é isso, mas se eu busco esse espaço, se eu busco esse lugar, olha quanta coisa eu tô criando todos os dias. E às vezes eu tô engavetando e tô guardando isso pra mim. Às vezes é uma coisa que de repente, hoje com as redes sociais, gente, eu comecei numa época que nem tinha rede social eh, sendo usada do modo que ela é hoje, né? Sim. A rede social de início era uma rede social, você não usava isso para Trabalho. vender Sim. produto, você não usava isso para, né? Você usava para se conectar com as pessoas, né? Uhum. Orkut, essas coisas era para isso, né? Não é como é hoje, né? Que tem muita venda, né? E muita venda explícita nas redes sociais, mas então não é sobre sair vendendo tudo, não é essa a ideia, né? Mas é vocês entenderem que às vezes vocês têm produtos sendo criados o tempo todo, só que isso, né, não está estruturado, não está organizado, né? Então você não tem como falar, ah, não, eu não sou criativa, eu não tenho nada, eu não tenho nada para vender, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para ensinar. Como não, né? Uhum. Eu ia falar que é a mudança de mindset. Falar que, na verdade, não é às vezes que você não tem produto, mas é que você não tem um olhar que aquilo pode ser um produto, entendeu? É. Então é a mudança de mindset, né? De você olhar aquilo como uma possibilidade, assim, né? Para além das suas horas de atendimento, porque a hora de atendimento a gente tem um limite, né? É. Ninguém vai atender mais, tipo, sei lá, ninguém vai ficar atendendo da meia-noite às 5, sei lá, enfim, né? Cansa também, então eu acho que é uma forma de Não, aproveitar. E chega uma hora, tá, que você tem o que você quer. Você quer agenda lotada de início? Tá. Mas chega uma hora, e as meninas até podem falar um pouco sobre isso, entendeu? Tá. De início, o que eu queria era ter agenda lotada, né? Quando a gente começa a trabalhar o que a gente quer. Acho que a agenda primeira lotada, não quero nem ter coisa- horário. É. Primeira coisa É, é horário. Aham. E aí agora? Você já tem agenda lotada, você Uhum. tem pouco horário. E aí, o que você vai fazer agora? Atender mais? Abrir mais horário para atendimento? O que você Pois vai é. fazer a partir de então? Entende? É, Né? Começa a vir essas dúvidas, né? sim. Uhum. Tem alguma, para as meninas, né? Tem alguma coisa que vocês pensaram que, assim, algo que vocês imaginavam que vocês iam fazer na Cognos quando vocês entraram? Tipo, eu me imagino lá atendendo, né? Beleza. E tem uma diferença entre o que vocês imaginavam ser e uma coisa que vocês já fizeram ali dentro que vocês, nossa, nem imaginava que eu ia fazer isso aqui. Já. Já? Nossa, muitas. Já me vieram algumas na cabeça, assim. Uhum. Eu não tenho tanto tempo de casa igual a Maria, né? Mas a Mari tava falando e me vieram algumas coisas na cabeça. Porque eu, fazendo um adendo, né? Acho que tem muitas pessoas que têm ideias brilhantes, às vezes, que têm, né? Uma intervenção maravilhosa, fazem um trabalho muito bom. Mas por uma questão de medo, não necessariamente medo, só medo essa palavra, mas um receio, uma insegurança, acabam engavetando essa ideia, né? Uhum.
e deixando de, enfim, Acontece mais do que deveria, muitas expor vezes. isso, e acontece mais do que deveria. E eu acho que eu também, eu falo desse lugar, né, porque eu tive meu momentinho. E eu acho que foi ótimo compartilhar isso na clínica, porque muito diferente do que eu imaginava, eu vi que era tipo, né, aquela coisa meio assim. Não, eu ouvi ali, eu já estive aí. E Teu momentinho do passou. quê, Lia? Conte. Do teu momentinho de surto. De surto, E tá tudo bem, a gente né? compartilhou. Surto, e choro. De receio, de insegurança de querer entregar o melhor, né? Sim. E eu acho assim que Eu tudo. não vi esse momentinho. Não, você não tá, você tá viajando. Foi num almoço de muito choro. Não, e eu acho que. Descobertas, né? Eu acho que, pra mim, eu acho que foi muito bacana, porque eu ouvi de todos, assim. E eu acredito que até a Mari, em algum momento da carreira dela, já deva ter tido isso do receio do vou, não vou, faço, não faço, sobre questionamentos, né? Acho que cada um lida de uma forma. Sim. É que meu E. mindset sempre foi positivo. É muito vibe. Eu acho que Sorry. a clínica, as meninas, as relações, muito pelo contrário, todo mundo foi num tipo, tô com medo, vai com medo. Né, que é até uma coisa do podcast que a gente escuta, vai com medo vai mesmo. com medo mesmo. Uma coisa que a Maria me falou também lá no meu primeiro mês também, que a gente tava trocando uma ideia. E eu falei sobre, né, bastante demanda. Na época eu ainda tava no CLT, fiquei na clínica junto, tava, né, Uhum. muitas coisas. E eu lembro da Maria falando, vai com medo mesmo. E eu acho que foi isso. Então, respondendo tua pergunta depois da volta que eu dei. Nossa, desde o treinamento interno que a gente fez ali, né? A palestra que a gente deu semana passada. Uhum. Acho que projetos para o congresso ano que vem. Muita coisa, assim. Tá aqui é uma delas. Aham. Ai, que fofo. Então, eu acho, assim, que foi numa escala muito maior do que só atendimento. Sim. Muito maior, muito maior. Foi além das minhas expectativas. Realmente além do consultório. Né? Eu acho que a tua primeira live foi um marco na minha vida. Meu Deus, a minha primeira live, verdade. Foi emocionante, né? Foi. Mas foi muito Foi. nervoso, né? E eu lembro que Você. você falou assim, vai ficando cada vez Mais mais fácil, tranquilo. é. E foi uma coisa que eu falei pra Amanda antes da gente sair pra palestra, né? Aham. Que eu tava, de certa forma, tranquila, mas com aquele friozinho na barriga, Uhum. né? É do assunto que a gente domina, que a gente sabe. E daí eu falei pra ela, né? Cada vez fica mais tranquilo, né? mais Cada vez vai fácil. passando, né? E eu fico É. pensando na Mari. A Mari, ela já tem esse desprendimento muito grande com rede social. Eu acho um sarro que às vezes eu passo no corredor, ela tá com a porta fechada. E eu sei o momento que ela tá gravando story, um vídeo. E daí depois eu vejo ela postou o vídeo e eu acho que é isso, assim, né? Quando você tem um objetivo, você tem que ter esse desprendimento, como ela falou. Crescer dói, é desconfortável. É que né? não é um Mas, enfim. desprendimento, mas eu acho que até, eu usaria uma outra palavra que eu acho que é importante agora, pegando esse gancho ali. Eu acho que é ter uma tolerância à frustração maior, entendeu? Não é que eu seja desprendida, porque às vezes é importante, porque as pessoas acham que a gente chega um momento da vida que a gente não se importa, assim, não liga, né? E não é não ligar, assim, né? Claro que incomoda quando você recebe uma crítica, claro que incomoda quando você. Mas assim, não é algo que me trava, entendeu? Eu receber uma crítica não é algo que vai me travar. Eu receber alguém que não concorda com o que eu falei, ou que vai lá, né, sei lá, às vezes no vídeo ali, né, que você fez no Instagram, e vai falar uma coisa ali que, tipo, detonando o que você falou, entendeu? Hoje não é uma coisa que me incomoda, entendeu? Quer dizer, me incomoda, não é uma coisa que me trava, entendeu? Lógico que me incomoda, eu fico na hora às vezes irritada, né? Lógico, como todo mundo, entendeu? Eu vou sentir raiva como todo mundo vai sentir, eu vou me sentir frustrada como todo mundo vai sentir, mas isso não abala a minha persistência ou a minha vontade de continuar, entende? Uhum. Então acho que isso é uma coisa importante, por quê? Porque eu acho que o sentir medo vai estar ali presente, né? Sim. O medo vai estar presente, às vezes, né, quando você recebe uma crítica, você vai se sentir, às vezes, injustiçada ali, mesmo que a crítica depois você reflita aí, não, ela estava certa, né? Mas, assim, você vai sentir isso, mas o problema tá quando você acha que tudo isso é motivo pra te parar, entendeu? É motivo pra te travar, entendeu? E você vai ter que ter autoconfiança, e se você não tiver, você vai ter que desenvolver, porque, né? Porque você tem que, em algum Paciência. momento, acreditar Flexibilidade. acreditar que o que você tá fazendo
né? É ético, é com base no que você estudou, é com base na sua experiência, é com base naquilo que você realmente, né, construiu, sabe? Então, acho que isso também te dá uma segurança, né? Quando eu compartilho coisas na rede social, quando eu vou dar um curso, eu tô compartilhando coisas que eu vivenciei, que pra mim, né, que eu estudei, que eu vivenciei e que pra mim fazem total sentido, que pra mim tem total lógica. Agora, vai ter gente que vai adorar, vai ter gente que não vai gostar, e eu já sei disso, entendeu? E aí, Sim. paciência, quem continua me seguindo, ou quem vai continuar, né, acompanhando meu trabalho, é quem também vê sentido nisso, e é isso que eu quero, entendeu? Eu não Sim. quero agradar todo mundo, eu quero agradar quem vê sentido naquilo que eu falo, entende? É. Então, acho que essa tolerância à frustração é uma coisa que a gente tem que ter, entendeu? E tolerância à frustração não quer dizer que você não se frustre, mas quer dizer que isso não te impede de continuar, assim, sabe? E olha o resultado disso tudo aí, né? Uhum. É. Mas eu acho que também o trabalhar, assim, né, entre a gente, assim, né, porque a nossa equipe hoje é uma equipe muito boa e é uma equipe muito unida, então eu acho que isso ajuda também a lidar bastante com essas frustrações, assim, né, e eu acho que cada uma tá em momentos da carreira bem diferentes também, né, tipo, a Mari no topo master, óbvio, né, mas e aí a gente vai se ajudando nisso, né, então igual a Lia falou, quando ela teve esse pequeno surto, foi aquela coisa de calma, tá tudo bem, a gente já esteve aí, né? Eu lembro que quando eu falei até pra você, quando você foi fazer a live, que você ficou, nossa, nervosíssima. Eu falei, Lia, a primeira vez que eu postei um story, eu passei mal, chorei, chorei, chorei. Nossa, foi péssimo. Mas é isso. Daí eu lembro de você perguntando no carro, a gente tava indo pra palestra, daí a Lia pergunta assim: você não fica nervosa? Aí eu entendi que ela tava perguntando De dirigir. de entrar, de dirigir na BR ali, né? É isso, na linha verde. Isso. Aí eu falei assim. Não, acho que eu já tô acostumada. Daí não sei o que eu dei a entender que eu tava falando dela. Do carro. Não, é do carro, né? Aham. Daí eu falei assim. Daí ela falou, não, de palestrar, de falar. Daí eu não tinha nem passado pela minha cabeça, mas. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, e isso já me pegou muito, assim, em outros momentos, assim, né? Mas acho que agora é isso, assim, né? Você vai se acostumando também. E Você, Maria. eu ia falar o seguinte, né? Ali a gente acaba, às vezes, tendo uma relação próxima por a gente ter estudado Sim. lá nos primeiros anos da psicologia juntas. E teve um dia, né? Antes, eu acho que acredito até do mini surto dela na clínica, a gente tava conversando. E aí eu comecei a pensar em como foi o meu desenvolvimento desde o meu primeiro ano trabalhando na Cognos até hoje, né? E aí eu fui lá no Instagram da Cognos, comecei a procurar. E eu nunca vou esquecer o primeiro vídeo que eu fui gravar pra colocar. Gente, eu nunca fiquei. Eu tava tão nervosa, parece que eu tava palestrando. E hoje eu olho pra mim, né, gravando vídeo, né, ou até mesmo palestrando, uma coisa que eu não achava que eu me daria bem, eu acho, né? Eu olho pra isso e falo, nossa, se eu não tivesse tido coragem, e eu coloco isso muito, né, que a gente olha pra trás, eu vou só atender. Mas de repente acontece que eu tô atendendo uma demanda, eu tô atendendo outra, aí eu começo, quando você começa a atender bastante, você também começa a ir pra algum nicho, mas você vê que não é o suficiente, né? E aí quando você começa acho que foi a Mari que falou da autoconfiança, né? Olhar um pouco que você consegue fazer as coisas e vai abrindo isso para palestra, enfim, é uma coisa, voltando para a pergunta que você fez, que eu não imaginava no começo. E hoje já é outro ritmo, né? Hoje eu já olho e falo, putz, eu tenho potencial para isso, eu consigo fazer isso, eu posso sair só da clínica, eu posso sair só do atendimento, eu posso sair só da avaliação, eu posso olhar pro todo, né? Então, olhar para mim, que antes eu tinha medo, eu lembro, gente, nesse meu primeiro vídeo que eu ia gravar, que a Aline, né, a social media pediu, eu usei o programa porque eu ficava lendo, e eu usei pra concentrar meu olho no vídeo. Hoje eu já não faço mais isso, hoje já é uma coisa natural. Mas não quer dizer também que eu não passe uma vergonha pra mim de postar um story, ou de postar um vídeo, ou de aparecer em live, né? Se torna uma coisa que vai sendo natural. Mais natural, né? Aham. Não, eu acho que os medos mudam, assim, Não, também, né? eu acho que assim, a crítica, ela precisa existir, né? Claro. Sim. A crítica, com ela precisa certeza. existir. E o fato dela existir gera uma insegurança, né? Claro. Então, se Não, eu. se você tá super satisfeito, Exato. vai com Deus, né? Pois é. Aham. Eu acho que se tiver todo muito satisfeito,
tem alguma coisa que Daí a gente já passando- entra num É que transtorninho aí. a gente até conversou disso na clínica. Primeiramente, eu acho que isso tudo vem muito de um lugar de responsabilidade, né? Então, é Sim. muito uma coisa que passava na minha cabeça, né? Eu tô com pessoas que trabalham sério, pessoas que são referência. Eu quero fazer um trabalho sério, eu quero ser Sim. boa, né? Claro, aí tem outras 1000 questões que se atravessam, mas eu acho que vem muito desse lugar da gente ter essa questão de autocobrança também, né? E isso é uma coisa que lá na clínica rola solto, né? Eu acho Então- que existe uma competição. Pra quem se cobra mais. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que todo mundo se cobra muito, é legal que não existe, apesar do que, não sei, né, igual vocês falaram, né, você tá dentro de uma clínica de psicologia, todo mundo atende, eu acho que uma coisa que não existe lá é essa competição, Não, assim, né, de, ai, quem atende mais, quem faz mais, mas... Agora eu vou ter que abrir um parênteses aí, né? Ah, Não existe mais hoje. né? não, Mas já existiu. existiu, Até pra exato. quem, tipo, tá assistindo a gente depois, de repente tem uma clínica e fala, nossa, mas que lugar ideal que ela construiu, como que ela construiu esse lugar ideal? Aham. Não, então é bom também dizer que isso, eu acho que até o processo das pessoas que permanecem na Cognos, que escolhem ficar na Cognos, né, tem um perfil, e a gente tá cada vez mais, acho que quem tá Entendendo, mais né? tempo também na Cognos tá percebendo isso, né, que existe um perfil que funciona melhor mesmo, e não é porque o perfil que não funciona dentro da Cognos seja um perfil de um profissional ruim, não é isso, Uhum. né, mas é que dentro desse organismo que é a Cognos, existem características que se encaixam mais, assim, Sim. né? É, Então, como eu disse, essa questão da tolerância à frustração, ela é uma delas, né? Eu perceber que às vezes eu podia ter feito um pouco melhor, de Uhum. que talvez isso não tá tão bom, mas, né, eu vou tentar de novo, Aham. né? Então, E isso que eu é vou com medo importante. mesmo, eu acho que Eu isso vou com porque... medo mesmo. Uma certa ousadia. Mas porque assim, ó, eu acho que você fez muito isso comigo, ainda faz. Eu acho que a vez que a gente colocou ali pra fazer a live foi uma coisa assim também de. Às vezes a gente precisa desse empurrãozinho assim mesmo, Sim. né? Eu acho que a clínica, a Cognos faz isso, Com de dar aquele certeza. empurrão, assim. Com E aí você saber lidar com isso, saber lidar com essa frustração, eu acho que também é importante ter essa resiliência e essa paciência de tipo, tá bom, tudo bem, talvez não foi o que eu esperava na primeira vez, mas eu vou de novo. Isso, porque eu acho que isso É. é um ponto importante, Exato. porque uma coisa que eu acho que eu sempre, né, disse, eu falei assim, eu não tenho medo de vocês irem e errarem. É. O que me incomoda é nem tentar, né? Uhum. E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. E aí eu sei que tem gente que às vezes nem tenta porque o medo paralisa, né? sim. O medo paralisa, o excesso aí, né, de perfeccionismo paralisa. E aí isso é uma coisa que realmente eu não tenho muita paciência também, né? Uhum. Mas justamente isso, eu não tenho muita paciência. Então, não que eu acho que eu, né, faça algo com isso, mas é algo que me incomoda mesmo. Eh, mas então, assim, pra mim não tem problema nenhum. Tentou, errou, não tem problema. Uhum. Tentou, viu onde não estava bom, agora vamos fazer de novo, né? Uhum. E eu acho que esse é um movimento natural de qualquer pessoa que está aprendendo, né? Às vezes isso acontece, eu falo, isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu vou lá, faço uma coisa, depois eu vejo, putz, podia ter feito de outra forma. Faz parte, né? Sim. Erros fazem parte do aprendizado. Agora, se eu acho que erro é algo que eu nunca posso cometer, então realmente eu nunca vou dar, né, o primeiro passo, né? Nunca vou ousar um pouquinho a tentar, né? Uhum. Mas aí tem isso, né? Eu acho que quando tem pessoas que às vezes entram na Cognos e não tem, às vezes, essa persistência, não tem essa tolerância à frustração, às vezes pode virar uma competição, sim, né? Pode virar uma competição. Poxa, eu tô num lugar de pessoas que eu admiro, né? Essa admiração virar inveja é rápido, né? Então, assim, se eu tô num lugar onde tem pessoas que eu admiro, que eu vejo como boas profissionais, e eu quero tentar ser como elas, Uhum. e eu dou o primeiro passo pra tentar conseguir, ótimo. Agora, tem gente que não consegue dar o primeiro passo e aí fica se remoendo. Eu nunca vou ser como elas, então eu prefiro odiar, né? Então eu Uhum. prefiro, né, Uhum. detestar, né? Uhum. Prefiro, né, Criticar. criticar. Exato. Então aí fica difícil, né? E a gente Verdade. já sabe que a gente já teve pessoas com esse perfil. né? Sim, foi uma longa história, né? Foi Uhum. é uma longa trajetória. É. E eu acho que fazer além do consultório também significa fazer coisas que você não aprendeu na graduação, fazer coisas que você nem imaginava fazer um dia, lidar com essa frustração, lidar com essas questões, né? E aí
até uma pergunta pra você, Mari. Quando você pensa em falar pra alguma das meninas, alguma de nós ali, né, pra fazer alguma coisa, pra fazer um projeto, pra entrar em alguma coisa que você pensou, como que você sabe que tá na hora, assim? Eu não sei. Porque eu acho que sempre é a hora, entendeu? Ótimo, mas era É isso que eu sempre a queria que você hora. falasse. É. Até pra falar pras pessoas, assim, né, porque Não, se porque nunca vai chegar. Se assistem. Não você tem hora esperar a certa. hora chegar, se você esperar a hora chegar, isso nunca vai acontecer. Não existe a Sim. hora certa, Uhum. sabe? Tem gente que tem sorte. Fato. Tem gente que tem sorte. Tem gente que tava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Eu acho que eu tive sorte. Eu acho que eu tive sorte de entrar na Cognos eu também Eu também acho que eu tive sorte. Eu também acho. Ah, daí então vou ter que falar que tem sorte. Não, mas assim, foi Mas uma assim coisa que eu sempre falei, assim, que eu acho que eu tive sorte de estar lá, porque eu sei que outros profissionais que se formaram comigo não tiveram essa mesma sorte, assim. Mas Claro, quantas profissionais formaram com você que vieram falar, que vieram se expor, que vieram sim, tentar, exato. que Eu, vieram se eu arriscar? lembro que isso é uma coisa que a Mari fala, porque foi exatamente assim que a gente teve o primeiro contato, né? Que foi. E eu tenho problema com isso, né? Todo mundo sabe. A pessoa falou comigo, viu, tem uma oportunidade. Eu falo, nossa, essa pessoa tem iniciativa, gostei. Ou não. Eu E eu lembro. lembro que de início a Mari falou que não tinha, né? Que a clínica tava passando por algumas, não lembro se eram algumas mudanças, mas não tinha nem sala pra atender. E eu tava no momento que eu tinha, umas semanas antes, tinha decidido que eu realmente queria angariar outras possibilidades, queria de fato começar a atuar na neuro. E foi muito difícil, porque foi um movimento de sair de um lugar que era muito confortável, muito conhecido, que eu dominava, Sim. pra ir pro desconhecido. Quero de fato atender, começar a fazer avaliação, né? Tudo. Uhum. Então foi assim, no começo foi assustador, mas eu falei, se eu quero, eu tenho que ir, né? Sim. E daí eu fui, já acompanhava a Cognos há um tempo no Instagram, e daí eu fui falar com a Mari, e daí eu lembro que no primeiro momento ela falou isso, eu lembro que eu sentei de novo na carteira ali da sala de pós-graduação e falei, Paciência, paciência, né? Se fosse, né, pra acontecer realmente, enfim, quem sabe ano que vem, eu pensei, né? E daí ela tinha falado, mas me manda teu currículo, né? Vamos voltar a conversar ano que vem, depois dessas mudanças e tal. Na semana seguinte, ela entrou na Ela é sala assim direto. mesmo. Ela entrou na sala É direto. jeitinho da Mari. É. E foi na minha carteira. E daí falou, você me mandou seu currículo? E daí eu, naquela hora, tipo... que eu não achei que era, tipo, né? De verdade. Daí eu falei, né? não mandei, né? Mas foi minha responsabilidade. Ela, não, me manda lá, vamos conversar. Foi Aham. assim. Pra quem não conhece, quem fez curso, né, com a gente no último congresso, inclusive, a gente tinha uma limitação de alunos para ter ali dentro da sala, né? E chegava eu queria fazer tanto esse mini curso. Pode entrar, pode Eu vou dar um entrar. jeito. No final, eu dou um jeito. Agora, você pode. Talvez você tenha que sentar no chão, mas não tem problema. Se você quiser, pode entrar. Mas E eu aí acho foi que isso. mas acho que isso é uma característica minha, que daí as pessoas olham. Eu acho que isso tá muito associada à coragem de tentar, assim. É. Eu sempre sei que as coisas vão dar um jeito, entendeu? Uhum. Eu sempre sei, talvez por eu É ter um passado por mindset. coisas bastante difíceis É um ao longo da mindset. vida. E sempre as coisas Mindset no final Mariana, vai virar um nome. Mindset Mariana Burramar. As pessoas vão achar que é sério. Mas na verdade, no fundo, tem. Mas eu acho que é por isso, por eu nunca ter podido contar com a sorte, por eu nunca Sim. ter achado que, tipo, se eu esperasse as coisas iam dar certo, então talvez por eu ter esse histórico, então eu acho que eu sempre achei que eu tinha que criar as oportunidades e a limitação. Eu acho que eu nunca aceitei muito algumas limitações, entendeu? Eu sempre acho que dá Sim. pra dar um jeito, entendeu? É. Eu sempre acho que tem alguma saída, né? É. E aí tá, não é porque as pessoas olham pra mim e falam, mas é porque você é criativa, então você sempre acha a saída. Não, eu acho que é uma. Pra mim, esse comportamento foi muito adaptativo, Sim. entendeu? Não foi uma coisa só, tipo, né, nasci assim, né, e sempre Exato. soube que eu era assim. Não, É, pra mim é uma característica adaptativa essa, E entende? pra quem quer saber a história da Mari, assista o episódio dela, tá muito bom. Não, mas eu acho que Não, você mas tá bem falando mal isso. gravado, né? Não, tá mal gravado, não tem Talvez nem problema. Vocês só escutam. Só escutem no Spotify, não assistam no YouTube. Mas assim, não, assim, claro, eu falo que foi sorte, mas
É, exatamente. Não, o estágio da Cognos, porque eu comecei como estagiária na clínica, né? Não caiu do céu, eu tava lá sentada e, nossa, caiu no meu colo. Mandei uma cartinha pra você. Aham, exato. Bem que eu Na queria, porta. mas não. Eu lembro que eu mandei Comeu um uma barrinha de e-mail. chocolate e já achou o convite da Aham, Cognos. eu tava no momento e Leu. Mas eu acho que. E eu vejo muito estudante de psicologia fazendo isso, assim, sabe? De recusar estágio porque, não sei se eu vou ganhar, não sei o quê, né? Não sabe o que é bom. Uhum. E aí, eu lembro que quando eu mandei o e-mail da Cognos, eu mandei um e-mail assim: eu faço o que você quiser, eu Isso. trabalho de graça. É isso, eu mandei desse jeito. Mandou, Olha, e eu tem muito. gostei. Aí você gostou Eu trabalho de graça, não precisa fazer nada. Eu só quero uma oportunidade. Meu, mas E é isso molda muito um perfil, né? Porque quando eu trabalhava em escola, eu coordenava uma equipe de estagiário, né? Aham. Então, desde que eu era estagiária, eu fui, né, subindo ali de cargo e um momento eu fiquei responsável por esses estagiários. E tem perfis e perfis de pessoas que você vê em pessoas que realmente estão lá para aprender, Aham. que realmente estão, assim, abertas, independente se você vai ter dificuldade, porque em escola é aquela coisa, né? Então, eu lembro até quando eu fui procurar esse primeiro estágio, eu lembro que eu mandei meu currículo e eu lembro que eu cheguei no carro pra minha mãe, porque eu fiz uma vivência e na época não falaram as coisas, ficou meio, Uhum. tipo, pela metade. E eu lembro que acho que era o segundo dia que eu estava indo e não tinham me falado nada ainda, mas eu estava indo. Uhum. E daí eu lembro que eu falei pra minha mãe: "Mãe, eu acho que eu não vou ganhar nada". Mas eu não estava vendo um ruim, assim. Ela falou: "Ai, filha, às vezes é oportunidade, né, o teu primeiro Sim. estágio e tal". Enfim, depois eu descobri que tinha uma bolsa de estagiário, mas assim, pra mim era o máximo estar lá, pela oportunidade, eu queria muito trabalhar, então você vê muito a diferença de perfil de uma pessoa que realmente Muito. tá ali pra, agregar, pra aprender, pra passar pela dificuldade, pra pedir orientação, pra pedir ajuda, do que uma pessoa que: Sim. "Ah, acho que eu, Exato. né, não Não, vai e eu acho dar". que tem que ter essa humildade. Eu acho que até hoje, assim, né? Por exemplo, quantos lugares a gente não vai falar e não cobra nada e vai falar porque vale a pena, assim, né? A gente se expor. E aí, falando até da Maria, né? Quantas vivências passaram pela clínica? E lá na clínica tem esse programa de vivência, né? Uhum. Quantas vivências passaram pela clínica, quantas vivências ficaram, né? Uhum. Porque também, né? É o aprendizado que você recebe ali, mas assim, não é pago, né? É. E Não. aí você permaneceu, você ficou aí. Uhum. Eu acho que é isso que muda. Você tem que saber como é que você vai marcar a sua presença, né? Exato. Uhum. Aham, Sim. exato. Como é que você vai se fazer presente ali, né? Uhum, exato. Tá. E eu acho que tudo que a gente tá conversando aqui tem muito a ver com o evento que vai ter em setembro, para quem não sabe, além do consultório. Até queria que você falasse mais um pouquinho, Mari, sobre além do consultório. Então, Contasse acho para as que pessoas, né? muitas pessoas acho que acabam, né, às vezes nos cursos, assim, me pedindo, né? Falando, ai, Mari, Da faz uma mentoria. mentoria de como ter a clínica, né? De como você se organizou ao longo da vida. Eu falo, gente, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre administração, sobre, né, finanças. Eu tenho um modelo que funciona para mim, isso não quer dizer que vai funcionar para outras pessoas, porque se adequa ao meu ritmo de vida, ao meu ritmo de trabalho, e aí como é que eu vou sair ensinando as pessoas o meu modelo e replicando o meu modelo se são, né, contextos totalmente diferentes? Ela, não, mas não é isso que eu quero. Não quero saber de, né, de finança, de, né, contabilidade, não quero saber de nada disso, Sim. né? Eu quero saber sobre, né, as decisões que você toma no dia a dia, né? E lógico que também, né, me senti até, ai, não acho uma palavra para isso, mas não me sentia suficiente até para fazer uma imersão sozinha, né? Uhum. Então eu precisava reunir um time também de pessoas que eu admirasse, de pessoas que também têm, acho que muitas dessas características que a gente nomeou aqui, né? São pessoas que têm um perfil mais ousado, que são pessoas que têm uma persistência, uma tolerância à frustração e que por isso acabaram também tendo um lugar, né, de destaque dentro da psicologia para além do consultório, né? Sim. Então, dia 25 e 26 de setembro, acho que essa imersão que a gente vai fazer, acho que eu nunca vi nada parecido, Nem né? eu. E eu acho difícil a gente reunir de novo todas essas pessoas, né, nessa data, no mesmo evento, porque são pessoas super ocupadas. Então, vai estar a Sara Casemiro, vai estar a Cacau, vai estar a Nath Ehring, vai estar a Cami e a Manu do Transforma Infância, vai estar a Paulinha, né, Kopruzinski. Então, vai estar um monte de gente que, inclusive a Paulinha, né, se formou comigo, assim, por coincidência, a gente, né, tava, né, seguiu caminhos parecidos ali, né, vindo da mesma graduação, mas
Então, enfim, né, nesses 2 dias a gente vai falar sobre como pensar além do consultório, né? Como Uhum. organizar isso. Isso não é só para quem quer empreender, não é só sobre empreendedorismo, né? Uhum. Mas é até sobre carreira, né? Eu diria que é sobre carreira, de modo geral, né? Não é só para quem, mas eu não quero ter o meu negócio, mas tudo bem. Mas você tem uma carreira, né? Você E já tem o teu negócio. você Você já é tem o seu psicóloga, você já negócio. tem o negócio, É, né? exato. E como tomar essas decisões. Então, a ideia é que seja algo, né, onde as pessoas elas possam também ouvir ali, né, como que essas pessoas pensaram sobre esse espaço que elas estão ocupando, mas também que seja uma coisa meio mão na massa, assim. A ideia é que todo mundo saia de forma mais organizada ali dessa imersão, sabe? Bom. Sobre para onde eu quero crescer, como que eu quero crescer, que nicho eu quero estabelecer, se eu já tenho um nicho, como continuar a partir disso, porque às vezes a pessoa já tem um nicho e ela se sente meio parada, né? Sim. Eu até coloquei esses dias no Instagram, né? 2 casos, né? O caso de uma pessoa que tá com a agenda vazia e que tá querendo crescer e que não sabe como crescer, e o caso de uma pessoa que tem agenda cheia, né, já não sabe como direcionar a carreira, né? Que Uhum. cresce, mas não sabe como direcionar, que tá tomando um rumo que às vezes não é o que ela quis, né? E eu me vi muito. Tinha a Ana e a Beatriz, eu me vi muito no lugar até da Beatriz ali, né? Aham. De uma pessoa que às vezes foi tomando decisões ao longo da vida e se deixando levar pelas oportunidades que foram aparecendo e não teve controle disso, né? E aí Uhum. acabou que muita dessa energia acaba sendo sugada para coisas que não fazem sentido, não é a vida que você quer levar exatamente, né? Não é a rotina que você quer ter exatamente. Então, Sim. é bem sobre isso. E eu acho legal falar até, né, que no evento ele vai ser para pessoas que sim querem ficar no consultório também, mas assim, como direcionar melhor isso. E também vai ter várias falas das pessoas falando sobre produtos, ideias, o que mais que você pode fazer se você não quer ficar só no consultório. Exato. Você pode criar um Curso, programa, comunidade, curso. livro, Exato. grupo, vai ter tudo que a gente podia esgotar sobre Aham. além do consultório vai estar lá. Exato. E é porque eu acho que é isso. Eu acho que nos dias de hoje, a gente precisa saber inovar, e saber inovar, ele não vem do nada, né? Não. A gente constrói, a gente desenvolve, assim. Eu nunca fui uma pessoa que me achei uma pessoa criativa, assim. Mas as coisas vão acontecendo, né? E A é o gente que a gente- precisa desenvolver no final das contas. É o que a gente falou aqui, né? O É. quanto o contexto também importa, né? Exato. Será que se eu não tivesse, né? Quais decisões eu teria tomado, ou que Uhum. escolhas eu teria feito, né? Se não Sobre a tivesse minha vida, aqui. se eu não certeza. tivesse nesse contexto, né? Onde é que eu estaria, né, hoje? O que eu estaria fazendo hoje, né? Se eu não tivesse num contexto que me empurra, que me impulsiona, que, né? É. Que cobra, que critica, que julga, né? Que julga. Admitiu! Tá gravado. Falei que sou eu. Eu não falei que sou eu. Mas eu acho que é tão. Ó, pra deixar claro, eu não julgo, mas elas olham pra mim, elas acham, às vezes eu nem tô pensando no que elas estão pensando. E elas tá me julgando. Ou elas chegam pra me contar alguma coisa, não me julgue. A Maria faz muito isso. Só a Larissa, todo mundo faz isso. Ai, você fala, vou te contar uma coisa, mas não me Julgue, julga. entendeu? Uhum. Não, mas eu acho que talvez esse evento, além do consultório, inclusive, seja o contexto pra você ter aquele empurrãozinho, né? É. Então, Que é uma coisa que, na verdade, sendo recém-formado ou não, uhum. uma coisa que você nunca vai ver na graduação. Nunca. Jamais. Não. A gente aprende Mas a fazer, conduzir um caso, a parte teórica, aplicar um teste, né? Fazer um estágio, mas ninguém vai pegar na sua mãozinha e vai fazer você questionar o caminho que você está levando para sua profissão. Nossa, é um E ótimo corte. eu até quero eu até quero falar isso, porque eu lembro da Mari, principalmente no primeiro ano que eu tava ali, como de fato, trabalhando, eu lembro, e isso ficou uma coisa muito gravada pra mim. Ela falou assim: gente, eu acredito no potencial de todo mundo aqui. Uhum. Mas se vocês quiserem que eu pegue na mão de vocês e fale, tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro, isso não vai acontecer. Uhum. Ela trouxe muito isso. Então, estar nesse ambiente, como a gente estava falando, é que você admira as pessoas e que as pessoas veem isso em você, faz muita diferença. Sim, Faz muita diferença. Exato. Aham. É. Uhum. E eu acho que é isso aí que E alguém que acredite que você é capaz, né? A gente não vai te pegar no Uhum. colinho, né? É. Isso eu não vou fazer. Eu não sou pai e mãe de ninguém. Não sei. Eu não sei até que ponto.
A Mari é meio mãe da Maria, pessoal, pra quem não sabe. Aham. Ela É, confessou isso. Eu tento É. consertar a Maria, mas eu já fui pra adoção. Eu já fui pra adoção. Eu já pra adoção, se alguém quiser pode Todo levar. mundo vai achar, é seu jeitinho. É o seu Tudo bem, jeitinho, Mari. precisa ter um jeitinho assim em toda a clínica. É, exato, exato. Como diz uma das estagiárias lá da clínica, que falou assim, a Maria falou ainda, né? Precisa ter alguém meio neurodivergente, a gente trabalha com isso, né? Daí a estagiária falou assim, até que eu acho que tem bastante gente normal aqui, daí a gente perguntou, quem? Ela falou umas 2 pessoas só e o resto E isso que a gente é quase em 10, né? todas ficaram nas atipicidades. Então, assim, né? Não, e as Enfim. pessoas que ela citou, São as mais atípicas ainda, né? Não, e ela ainda olhou, tava eu, a Júlia estagiária, a Dai, Uhum. eu não lembro mais quem. E aí a Dai ficou muito indignada. Quando ela não citou o meu nome dentro dos típicos, eu olhei pra ela assim, que ousada, né? E ela falou assim, porque você e a Maria são mais agitadinhas. São mais agitadinhas, exato. Tá, vamos fechar agora, quero fechar com uma rodada rápida de perguntinhas, tá? Tá. Pra cada uma. Então, primeiro, uma coisa que a psicologia te deu e você nunca imaginou. Vai, Mari, você começa. putz, não, como assim? Uma coisa que a psicologia me Caramba! deu, eu Nossa, eu nunca sou péssima nisso. imaginei. Te trouxe e você nunca imaginou. Acho que confiança, autoconfiança, com certeza. Aham, Eu Gostei. não era uma adolescente autoconfiante, não era uma criança autoconfiante, era bem segura. Vomitava, né? Passava mal. Você quer que seu podcast tenha audiência? Quero, é isso que agora? traz audiência. Vulnerabilidade. Pode falar. Fala. Eu passo pra Maria antes. Coragem. Coragem. Tá bom, autoconfiança e coragem. Uhum. E você? Nossa, tantas coisas. Mas acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, foi espaço pra me desafiar. Gostei. Uhum. Legal. Gostei. E você, Dai? É. É. Ai, para. Quando volta pra ela. É. Claro que não. Você acha que eu tô nessa posição de entrevistadora por quê? Cognexcast. Eu queria muito isso. Tá. Uma coisa que você ainda quer fazer e não fez. Putz, tanta coisa. Falei Profissionalmente, que eu queria você tem pegar que vocês de definir- surpresa. Você tem que definir o Profissionalmente, contexto. né, Mariana? A gente olha o Profissionalmente. contexto do podcast, né, minha filha? Ai, gente, me desculpe. Que eu quero fazer e eu não fiz? Eu acho que abrir um espaço de formação Verdade. presencial, assim, sabe? Onde as pessoas, elas aprendam um pouco do jeito Cognos de pensar. Uma clínica A avaliação, escola. a intervenção, uma clínica escola. Aham, isso é uma coisa que eu ainda não fiz, É né? verdade. Vocês. Primeiro que veio na minha cabeça foi levar o meu Instagram mais a sério, Legal. né? Bom. Porque é uma coisa que eu tenho vontade, Uhum. mas, claro, nessa organização que foi esse ano todo e tal, eu não dei muito espaço pra isso ainda, mas é uma coisa que eu quero fazer. Tá. Uhum. O meu eu acho que me colocar como de fato em um espaço como professora. Então, falando de certificação, né? Eu acho que me permitir é isso, né? Eu acho que esse é um ponto. Tá, interessante. Estamos aguardando. E estamos aguardando ansiosamente. Tim, 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 tim. Queria ter unhas pra fazer aquele, sabe? Tá, isso mesmo. Tá, e agora a última. Complete a frase. Pra mim, ir além do consultório é? Nossa, pensei em várias coisas agora. Pensei em ir além do consultório, é prosperar, é se Uhum. desafiar, é conquistar a autoconfiança, né? Porque eu acho que quando você ousa fazer algo que. Porque eu falo que não é só sobre dinheiro, tem que estar alinhado ao seu propósito, ao seu valor, entendeu? Aquilo que você realmente acha que você consegue contribuir com o mundo, assim, sabe? Então, eu acho que por isso que vem automaticamente um ganho de autoconfiança. Porque quando você faz algo que faz sentido, não tem como dar errado, entendeu? Sim, Quando você vê sentido no que você tá fazendo, as coisas não tem como não darem certo, né? sim. Então acho que eu diria isso, assim, né? E vocês? Nossa, achei muito boa do propósito. Faz muito sentido pra mim também. Mas também, primeiro que veio na minha cabeça é ir além do consultório, talvez ser maior que o seu medo.
Gostei. Uhum. E você? Né? Eu acho que é um pouquinho de tudo, mas eu gostei muito do que a Lia disse, ser maior que o seu medo, isso? Uhum. Eu acho que olhar pra você também, olhar pro todo, né? Eu acho que sair do consultório, eu acho que é deixar outras partes de suas também aparecerem. Uhum. Uhum. Legal, gostei. E você, Dai? Para mim, ir além do consultório é se tornar a sua melhor versão. Eu acho que é isso. Uhum. Quem você quer ser mesmo. Ela teve chance de pensar, é injusto. Meninas, obrigada. Foi muito legal. A gente podia fazer mais. Vamos fazer a parte 2, porque tem Muito. mais gente agora que tem que Então, vir daí na aqui. próxima a gente traz as próximas, assim, Isso. né? Uhum. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem sentir um pouquinho mais desse clima Cognos, estejam com a gente no Além do Consultório, dia 25 e 26 de setembro. E comentem aqui o que vocês acharam, dúvidas e compartilhem. Continuem assistindo aí o Cognexcast.